Bom, inicialmente, eu costumo dizer que toda vez que a gente vai falar um pouquinho sobre morte súbita, a gente faz um papel meio de desgraça, né? A gente acaba falando muito de morte, do que acontece, etc. Mas a gente, quando vai falar de morte súbita, é importante a gente colocar não só a epidemiologia, por que ela acontece, mas também como que a gente tem que prevenir. E esse slide, apesar de ser meio mórbido, o que eu costumo dizer é o seguinte, que a morte súbita de atleta, ela não é uma fatalidade. Se o evento ele pode ser evitado, pode ser diagnosticado, então isso não é uma fatalidade. Na verdade, é um paradoxo que aquelas pessoas que fazem atividade física, que teoricamente são um quadro de saúde, elas vão poder ter algum evento cardiovascular. Por isso, a avaliação pré-participação e essa avaliação inicial ela é super importante para a gente conseguir prevenir essas alterações. E isso está contemplado nas nossas diretrizes, que foram publicadas no começo do ano passado, e que fala sobre a avaliação pré-participação para todos os indivíduos que foram realizar uma atividade física competitiva. No Brasil, principalmente, desde 2004, com a morte do Serginho, a gente começou a olhar com um pouquinho mais de carinho esses quadros de morte. E eles vêm se repetindo com 27 mortes em 2009, em 2012, 21 mortes, esses foram catalogados aqui, e a maratona e o futebol sendo as principais causas do nosso país, e esse ano já foram 6. Em relação ao diagnóstico, a morte súbita ela é uma ocorrência inesperada, natural e não traumática. Ela sempre acontece por um evento cardíaco com perda de consciência, futuramente uma parada cardiorrespiratória e, por fim, a morte biológica. Nós consideramos que a gente considera como morte súbita do esporte até 24 horas após a prática de atividade física. Alguns autores consideram entre 1 e 6 horas também, mas a gente considera que mesmo que o paciente chegou a ser internado e vai falecer depois de 12, 13, 14 horas, ela acaba sendo relacionada ao esporte também. Dados epidemiológicos, nisso as mulheres também estão ganhando da gente, são 9 homens para cada mulher que tem evento de morte súbita cardíaca no esporte. Os negros acabam tendo uma incidência maior do que os brancos também, mais que o dobro. E, que eu acho bem interessante, a morte ela acontece 90% das vezes durante a prática e é mais comum no treino do que na competição. Muitas vezes por ultrapassar limites fisiológicos, até por outras questões associadas, mas acaba sendo um dos principais motivos para a morte súbita. E interessante é que o futebol acaba sendo, mesmo em dados americanos, o futebol acaba sendo, e no caso dele soccer, mas uma das principais causas, é o principal fator, basquete, natação e corridas de rua, não só a maratona, está crescendo, porque também o número de participantes, né, de corredores também está crescendo e acaba sendo uma das principais causas de morte súbita no esporte. Um dado interessante, a gente sabe que os pacientes, quando morrem de coração, eles morrem muito mais pela parte da manhã. Na verdade, a morte súbita cardíaca relacionada ao esporte, ela acaba sendo principalmente à tarde, né? Então, no final da tarde, acaba tendo o maior número de incidência de morte súbita. Vamos falar um pouquinho sobre as causas. E antes disso, alguns dados americanos também, a morte súbita ela tem 1 a cada 23 mil praticantes de atividade física. Normalmente, nos Estados Unidos, ela já em atletas saudáveis chega a ser de 20 a 25 o número de óbitos no ano e 2 vezes maior do que nos não atletas. Ricardo, então tá bom, então vamos fazer atividade física, vamos virar sedentário que a gente morre menos. Na verdade, não, isso é em relação aos saudáveis. Esse índice é um pouquinho maior, só que o sedentarismo mata muito mais, sem dúvida nenhuma, do que a prática de atividade física, e mesmo sendo maior, a incidência é muito baixa, né? Então, é seguro e a incidência da morte súbita no esporte é um evento raro, não é um evento comum. 90% das mortes súbitas elas são ocasionadas por evento cardíaco e no final é a fibrilação ventricular e elas podem ser detectadas através da avaliação pré-participação. Por isso que em todos os congressos no mundo inteiro a gente bate na mesma tecla. Tem que prevenir através de avaliação desses indivíduos sempre no começo do ano. Antes da atividade física, na verdade. 5% necessitam de alguma avaliação adicional e o que me preocupa são os 2% de coração normal. Aí, será que o indivíduo tem um coração normal e alguma coisa que o esporte fez causou a morte súbita ou a gente ainda não tem capacidade de fazer diagnóstico prévio ainda? Mas essa é a nossa principal preocupação.
Em relação aos dados brasileiros, parece que a gente já está tendo um aumento de 2 a 4% no número de mortes súbitas no Brasil por ano. O problema é que a gente não tem registro, né? Então a gente acaba ouvindo isso por redes sociais, imprensa, ligam para a gente e a gente acaba fazendo esse levantamento. A gente ainda não tem dados oficiais, mas a gente sabe que no Brasil está crescendo porque também a população está se exercitando mais também. Em relação à causa, então a atividade física, ela vai... o indivíduo faz atividade física, ele vai ter um gatilho para essa atividade física num coração que tem algum problema. A gente costuma dizer o seguinte, não morre quem quer, morre quem pode na atividade física, né? Então tem que ter alguma alteração estrutural, tem que ter alguma alteração cardiológica ou de algum outro órgão para poder ter esse evento. E a atividade física acaba sendo atingida como um gatilho. E evoluindo posteriormente o gatilho e a alteração cardiovascular com a arritmia e a morte súbita. E quais são os fatores, né, desencadeantes? Então, quando a gente fala de gatilho, a gente fala de aumento da demanda miocárdica, redução da diástole, hipercoagulabilidade. A gente sabe que a atividade física aguda, no começo da atividade física, você tem uma tendência à hipercoagulabilidade, e isso, num coração que tem alguma alteração, como alteração de fibra, necrose, fibrose, que predispõe à arritmia, pode evoluir com a fibrilação ventricular, que é a causa da morte 90% das vezes nesses indivíduos. E quais são as principais causas? É interessante que já na década de 2000 para cá, a gente percebeu que a morte por cardiovascular ela vem aumentando em relação aos outros tipos de morte. Em indivíduos acima de 35 anos, a principal causa de DARC é o infarto, é a doença arterial coronariana. Abaixo de 35 anos é miocardiopatia hipertrófica, no mundo inteiro, menos na Itália, que eles fazem uma avaliação pré-participação para todo mundo com eletrocardiograma. Então, na Itália, a displasia é a primeira causa, mas no resto do mundo é a miocardiopatia hipertrófica e a coronária anômala. E a gente separa em 3 grupos. O grupo das miocardiopatias adquiridas, então que entra miocardiopatia hipertrófica, displasia, etc. O grupo das anormalidades de ingestão, né? Então que aí fica miocardiopatia alcoólica, miocardite, etc. E as arritmias propriamente ditas são os 3 grandes grupos. Em relação aos dados aqui do Dante Pazzanese, de onde a gente faz parte, dos 3 mil atletas no levantamento que a gente fez, 67% deles eram rígidos, não tinham qualquer alteração. Só que 33% tinham algum problema. É bem verdade que a principal alteração é a hipertensão arterial no nosso ambulatório. Mas a gente tem a displasia ritmogênica, a gente tem miocardiopatia hipertrófica, a gente tem atleta com insuficiência cardíaca, que são fatores de riscos importantes para uma morte súbita, quando não tratados, não diagnosticados. Por isso que é importante a gente fazer essa avaliação inicial. Bom, como eu falei para os senhores, a principal causa de morte súbita em atletas acima de 35 anos é a doença arterial coronariana. Aqui nós temos um atleta no nosso setor, campeão mundial master de judô. Ele tinha uma placa importante na DA, na coronária na descendente anterior, fez uma atividade física e teve uma síndrome coronariana aguda durante a prática. E é aí que a gente fala, ele tinha uma alteração estrutural, que era uma obstrução na descendente anterior, e o gatilho foi a prática intensa numa competição mundial de atividade física, estabilizou a placa e ele teve evento. Então ele completou a tríade, alteração estrutural, gatilho e fez a fibrilação ventricular e graças a Deus ele foi socorrido a tempo. Em relação aos gatilhos, ultimamente meu time está meio complicado, a gente está tendo bastante sofrimento com ele, pode ser um gatilho, principalmente quando vai jogar agora domingo contra o Palmeiras, estou com medo. Fatores de clima, quer dizer, não está acostumado, vai começar a fazer esporte na neve, carregar alguma coisa, ou isso acontece muito com o pessoal que vai começar a academia, né? Vou começar o verão, vou fazer uma aula de spinning, frequência de 220, fazia um século que não fazia atividade física. Isso pode ser um gatilho para evento. E também atividade física muito mais intensa do que aquela acostumada, e às vezes em situações complicadas. Por exemplo, maratona de Nova York ou maratona de Berlim com 4 graus centígrados. Quer dizer, é uma situação que o corpo não está acostumado, não é uma rotina para aquele indivíduo, e isso pode ser um gatilho para desenvolver um evento. Em relação à coronária anômala, super importante, coronária anômala é um nascimento num local errado da coronária, que acaba fazendo um trajeto maligno, que a gente fala. Nesse caso, um atleta nosso, que estava correndo a Maratona de São Paulo e teve um evento, ele tinha a coronária direita saindo em cima da coronária esquerda, com um trajeto maligno, que aqui, ó, o seio da coronária direita em cima da coronária esquerda,
e esse indivíduo passava a coronária entre a aorta e o tronco da pulmonar. A gente sabe que o atleta aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão da pulmonar e também aumenta a pressão da aorta. O que acontece quando ele vai correr, o seio da coronária teve uma dilatação e acaba comprimindo a coronária direita. Esse indivíduo teve um infarto na corrida. A sorte dele, ou azar, não sei, ele foi em frente a uma igreja evangélica e tinha uma médica dentro da igreja e acabou salvando ele. Esse realmente foi ajudado por Deus. Fez uma massagem cardíaca e hoje ele acompanha com a gente no setor. Ele teve sorte, né? Em relação às miocardiopatias, que são aquelas que eu falei para os senhores que são muito comuns. Miocardiopatia hipertrófica, Marfan, miocardite, displasia, miocárdio não compactado. Eu vou citar alguns rapidamente. Miocardiopatia hipertrófica, a principal causa de morte súbita em atletas abaixo de 35 anos no mundo inteiro, menos na Itália. Ela se caracteriza por um desarranjo miofibrilar. Ou seja, é uma alteração genética, a fibra ela fica toda desorganizada e cheia de fibrose. Onde tem fibrose tem arritmia. Então esses atletas, quando fazem atividade física, aumenta a pressão interna e pode desencadear uma arritmia que leva a uma morte súbita. Quase não tem cavidade o coração, né? Então, cheio de fibrose e quase sem cavidade, isso aqui é uma miocardiopatia hipertrófica e isso é um coração de atleta que não tem miocardiopatia hipertrófica. Morreu também, né? Miocardiopatia, ou a displasia ou miocardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, está crescendo muito, a gente está fazendo bastante diagnóstico, é uma substituição de tecido miocárdico por gordura e que evolui com a arritmia. Isso é bem grave, foi o que morreu o Ferrer, se não me engano o Ferrer do Benfica, era essa a doença que ele tinha, e esses atletas, esses pacientes, eles têm que ser contraindicados à prática, porque o fato de ele ter essa gordura pode predispor à arritmia cardíaca. Miocardite no nosso meio está crescendo demais, então é uma infecção no miocárdio que também evolui com necrose, também evolui com fibrose. Não sei se os senhores estão recordados, o paciente nosso, então a gente pode falar, o William, que jogava no Palmeiras numa época, há 5 anos atrás, ele teve esse quadro, tinha um bloqueio de esquerdo, hoje ele está jogando, ele foi curado, mas ele foi afastado também por causa desse motivo, está acontecendo bastante, e evolui com arritmia durante a prática também por causa da fibrose, e esses pacientes têm que ser tratados, acompanhados, para depois, posteriormente, poder serem liberados. E a arritmia, propriamente dita para os senhores. Sempre gosto de lembrar que os pacientes que têm arritmia, a princípio inexplicada, eles têm que ser acompanhados principalmente por uso de anabolizantes ou de alguns outros estimulantes. A gente não pode esquecer a síndrome do excesso de treinamento, que também pode evoluir com quadro de arritmia, e as cardiopatias arritmogênicas. Quais são as mais comuns? Wolff-Parkinson-White, síndrome do QT longo e curto, síndrome de Brugada e a taquicardia catecolaminérgica, e essa chama bastante atenção porque ela principalmente acontece na liberação de adrenalina, que é quando o indivíduo está praticando atividade física. E as causas não cardíacas? Aneurisma cerebral, DPOC, hipertermia, hiponatremia, anemia e traço falciforme. A gente fez a avaliação do pessoal do Pan-Americano no Rio de Janeiro. A gente teve 2 atletas do handball com traço falciforme, que a gente teve que tirar elas do jogo da Bolívia. Commotion cords e as drogas lícitas e ilícitas. O commotion cords eu não tive como não falar, e vocês vão entender por quê. É uma patologia que foi descrita em 2005, ela é até certo ponto nova. Ela é um trauma repentino e com uma certa potência bem no início da despolarização ventricular e que pode evoluir com uma arritmia. Isso ficou famoso porque o Zidane tentou fazer isso na Copa do Mundo com o Materazzi, mas ele não conseguiu, né? Mas foi uma tentativa. Em relação a drogas lícitas e ilícitas, esse é um indivíduo nosso, 16 anos, atleta se eu não me engano, de taekwondo, e que fez uso de êxtase na balada 2 dias antes do treinamento. Evoluiu com infarto em parede inferior aos 16 anos, mostrando que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com o uso de substâncias e a prática de atividade física logo em seguida. Os anabolizantes, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos eles evoluem com uma diminuição dos níveis de HDL, um aumento nos níveis de LDL, que é colesterol ruim, os aumentos nos níveis da lipoproteína B, que é o colesterol ruim também, e o aumento da PCI, que é um marcador de inflamação no vaso. Então, isso sempre predispõe a um quadro de arritmia e morte súbita. Esse aqui é um quadro feito por Furlanello, um italiano, mostrando que toda a utilização dessas substâncias podem evoluir com um quadro de irritação cardíaca e evoluindo para a morte súbita.
finalizando, surgiram alguns novos paradigmas que estão chamando a atenção na gente, e isso foi publicado pela Mayo Clinic em 2012, mostrando que 5 atletas, era pequeno ainda, mas é uma coisa que acaba nos preocupando, que é o nível de atividade física intensa, durante muito tempo, podendo evoluir com um quadro de necrose miocárdica. Então são 5 atletas, mas mostrando que maratonistas e ultramaratonistas, que eles no final, na ressonância magnética, apresentaram um quadro de fibrose e provável morte súbita. Portanto, a avaliação cardiológica pré-participação, ela evita a morte súbita, ela deve ser rápida, competente e sempre os desfibriladores à disposição para poder ressuscitar esse indivíduo. No Dante Pazanese, os atletas jovens, a gente viu de 180 atletas, 139 foram liberados e apenas um teve uma morte súbita por causa de DAC, mostrando que, inclusive, em jovens, a gente tem que tomar cuidado. Para terminar, a atividade física não causa morte súbita, o que leva à morte são excessos, abusos e doenças pré-existentes. Muito obrigado.